Mateus capítulo 18, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 35. O tema da mensagem desta noite é avançando para o meu destino. Repita comigo, avançando para o meu destino. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus te trouxe aqui hoje para você avançar para o seu destino. Olha para quem está do outro lado e diga, Deus te trouxe aqui hoje para você avançar para o seu destino. Todo culto de lava-pés, escute isso, é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos entender aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E especificamente, quais são os riscos que nós podemos estar correndo de perder esse propósito, de alcançar esse destino estabelecido por Deus, ainda antes da fundação do mundo, para que ao sermos gerados e criados nele, pudéssemos alcançar. Então, cada culto de lava-pés, o Senhor está trazendo para a gente essa oportunidade, e dizendo, olha, deixa eu abrir os seus olhos, para você enxergar o risco que você está correndo de perder o que eu tenho para a sua vida, por não compreender o que esse lugar que eu tenho para você exige de você. E quando eu falo dessa exigência, não é num sentido pesaroso, não é no sentido custoso, é no sentido do discernimento. É no sentido de eu entender aquilo que Deus tem preparado para mim, vai exigir de mim, vai despender de mim, vai me levar a não lidar com as situações do dia a dia apenas de uma forma natural, como se aquilo fosse acaso, como se aquilo fosse uma coincidência, como se aquilo fosse uma situação simples, corriqueira, que nada interfere. Na realidade, o culto que hoje nós vamos oferecer a Deus, e essa palavra que Ele tem para as nossas vidas, vai nos levar a esse lugar de entendimento. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. Diz assim a palavra. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Veja que Pedro não estava perguntando de alguém distante, de alguém fora do meu círculo de relacionamentos. Pedro estava falando do meu irmão, do meu próximo, do meu amigo, daquele mais chegado, daquele que anda comigo, que caminha comigo, que compartilha da mesa comigo, que senta à mesa comigo. Então, quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo lhe perdoar? Até 7? A gente sabe que 7 fala de completude, de totalidade, de perfeição. Então, Pedro traz a pergunta e apresenta uma resposta dentro de uma perspectiva de que 7 vezes perdoar quem lhe ofende era um ato de manifestação de amor perfeita. Mas veja, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então Jesus vai trazer uma parábola. E a gente sabe que parábolas não são histórias contadas apenas. São histórias que trazem princípios bíblicos manifestos de uma forma que promovem uma facilidade na compreensão desses princípios. E ele continua. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado ou seja, um servo, que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor,
Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o. Então, quando diz que o soltou, soltou ele, a mulher e os filhos. E perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Algumas traduções diz que ele colocou na prisão e os entregou aos verdugos. Continuando. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu acredito que de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a maior dificuldade que nós temos é a de oferecer perdão àqueles que nos ofendem. De fato, avaliando todos os ensinamentos de Cristo, as bem-aventuranças, que é o âmago do Evangelho, eu acredito que essa petição de Jesus, essa instrução, esse mandamento, parafraseando, né, que Ele nos faz de perdoar a ofensa dos nossos ofensores, aqueles que nos ofendem, é de fato o mais difícil. Um pregador do Evangelho disse: estou tendo dificuldade de amar os meus amigos, quanto mais de perdoar os meus inimigos. Então, de fato, só que a realidade é que existe um mistério dentro dessa parábola, que muitas pessoas não enxergam. A primeira coisa que a parábola vem para nos ensinar, e dentro do contexto de qualquer geração, isso sempre vai ser indispensável, é a importância de solucionar crises em relacionamentos. E aí eu não estou dizendo que seja apenas este solucionar crises em relacionamentos fraternos, entre irmãos. Mas todas as crises que nós podemos vivenciar, como por exemplo, a crise dentro do nosso casamento, a crise no nosso relacionamento com os nossos parentes, os nossos pais, a crise no relacionamento com amigos, a crise em relacionamento com o irmão com quem eu congrego, com quem eu convivo dentro do mesmo contexto da igreja. Então a realidade é que essa parábola traz, dentro desse contexto, esse desafio de como nós devemos nos colocar para solucionar essas crises. Então, se o teu irmão pecar contra ti, talvez hoje, sábado, 7º dia da semana, se eu perguntar, nessa semana, quantas vezes você foi ofendido, eu tenho certeza que muitos de nós talvez perca na mão a quantidade. Seja em redes sociais, seja nas nossas relações naturais do dia a dia, seja nas nossas relações dentro da igreja. Todos nós vivemos situações de crises em algum momento, só nessa semana. Então, vem comigo. Ora, se o teu irmão pecar contra ti,
Mateus 18, 15 a 18. Vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então você já tem aqui um desafio. Então se alguém te ofendeu, a Bíblia está me dizendo, Jesus está dizendo que eu tenho que procurar por ele e ganhá-lo de volta. Continuando. Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Para tudo. O que é que tem a ver a minha paz com o meu próximo com o céu? O que é que tem eu solucionar as crises com aquelas pessoas com que eu tenho algum tipo de desentendimento, algum tipo de adversidade no processo das relações, que se ligar na terra será ligado no céu? O quê? Guarda essa informação. A sugestão aqui, para esta solução da crise, primeiramente ser resolvida é entre você e a pessoa que te ofendeu, ou você e a pessoa que você ofendeu. Primeira coisa que o texto me diz. Então Jesus está me levando a esse lugar de eu aprender a ter maturidade para lidar com os meus problemas. Então se alguém te feriu, vai lá e resolve com ele. E é muito importante porque Provérbios 15, versículo 1 e 2 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Então, obviamente, se vou procurar alguém que me ofendeu, ou se eu vou procurar alguém a quem ofendi, eu preciso ir-me a essa pessoa disposto a levar comigo uma palavra branda, para que eu possa dissipar e desviar esse furor. Eu não devo procurar esta pessoa levando uma palavra dura para que eu não venha suscitar naquela situação a ira. A minha língua precisa ter sabedoria, ou seja, as palavras que saem da minha boca precisam ser de sabedoria para resgatar aquele irmão que me afrontou ou que eu afrontei. Veja que eu estou falando em uma via de mão dupla. Só que Jesus diz uma coisa muito interessante. Deixa eu te ajudar, caso você tenha dificuldade de resolver esse problema. Vai e chama 1 ou 2 testemunhas. Procure agentes de paz para te ajudar nesse BO. É o que Jesus está falando. Procure aqueles que serão agentes de paz, promotores da paz. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Ou seja, não procure os que ao invés de água jogam gasolina. Procure os que vão jogar água nesse fogo que começou a incendiar as relações. Então procure filhos de Deus. 3 tapinhas no ombro de quem está do seu lado e diga: você é um filho de Deus? Aí Jesus traz uma outra solução. Se você sozinho não conseguiu resolver, se mesmo com 2 promotores de paz você não conseguiu resolver, leva para a igreja. Ah, me expôs. Jesus está falando para trazer para a igreja. É Jesus quem está falando. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: esforçando-vos, Paulo estava falando com a igreja, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a igreja tem que ser esse lugar que promove a paz nas relações. E a minha pergunta: você tem sido igreja que promove paz nas relações? Continuando. Jesus então dá uma sentença terrível aqui. Se não escutar
a igreja. Considera-o como um gentil e publicano. Jesus está dizendo, se ainda assim, depois de todo esse processo de tentativa de promover a paz, para esse conflito, se alguém entre vocês dois se indispõe a aceitar essa pacificação, se alguém entre vocês se nega a liberar esse perdão, então aquele que nega liberar o perdão seja considerado gentil e publicano. Aí eu fui pesquisar dentro do contexto bíblico, da época que Jesus disse essa palavra, o que significava ser considerado um gentil e um publicano. Gentil, aquele que não tem aliança com Deus. Então, se você não libera perdão para o seu irmão, a tua aliança com Deus é quebrada. Não a de Deus com você, porque a gente já sabe que a aliança de Deus com a gente é diatec, não pode ser quebrada. Mas eu posso quebrar a minha aliança com Deus. No sentido de não liberando sobre o meu irmão o perdão que ele pede a mim. Vamos lá? Catuca quem está do seu lado, diga hoje é dia de lavar roupa suja. Abre parênteses, muito pé sujo que vai ser lavado hoje. Fazendo analogias, pé sujo de muitas pessoas que têm esse lugar ainda de falta de perdão para com o outro. Vamos lá. Então aquele que não perdoa, ele não tem aliança com Deus, ele está abdicando da sua aliança com Deus. João disse, você não pode amar ao seu irmão que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? E quando ele diz, se tornará gentil e publicano, publicano era aquele, dentro do contexto de Jesus, que trabalhava para o inimigo. Porque publicano era aquele que recolhia impostos para Roma, arrancava do povo de Deus e entregava para Roma. Então Jesus está dizendo, aquele que nega o perdão ao seu irmão, ele não tem uma aliança com Deus e também trabalha para a seara de Satanás. Isso aqui é muito sério. Então o que Jesus está dizendo é, aqueles que negam o perdão, além de não terem aliança com Deus, também trabalham para o inimigo, porque usurpam um direito que é do outro. O que eu quero dizer é, e aí serve para todos nós, tá bom? Porque eu não estou pregando para você apenas, essa palavra já pregou para mim. O que eu quero dizer é, que todos aqueles que nos ofenderam, no momento que essas pessoas nos procurarem para pedir perdão, ou no momento que eu procurar pessoas que eu posso ter ofendido para pedir perdão, a Bíblia está me dizendo que elas têm o direito, e eu tenho o direito de receber o perdão. A palavra de Deus está falando exatamente isso. Só que se eu chegar aqui para você e perguntar, você conhece alguém que nega perdão a outros? Você conhece alguém que negou o perdão a um ofensor? Alguém que foi terrivelmente ofendido e quando foi procurado por esse ofensor, negou a ele o perdão? Obviamente que todos nós vamos dizer, sim, eu conheço. E a gente vai começar a pensar em muitos exemplos de pessoas que nós conhecemos e que negaram o perdão aos seus ofensores. Mas a verdade é que, indiscutivelmente, nessa realidade que eu estou dizendo, muitas vezes nós estamos nesse lugar de termos sido aquele que negamos perdão a quem nos procuraram para buscar esse perdão. Veja que Pedro está intrigado pelo que ele ouviu. E aí ele pergunta quantas vezes ele deveria dispensar ao seu ofensor o perdão. Porque há um contexto antes de Jesus falar dessa parábola do credor incompassivo. E Jesus estava falando exatamente isso. Esse texto que eu acabei de ler, do vai você primeiro, depois se não funcionar, chama 2 testemunhas, se não funcionar, leva para a igreja, se não funcionar, considera gentil e publicano. Isso aqui foi o que Jesus estava falando antes da parábola. É aí que Pedro pergunta, então quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofendeu? Quantas vezes? É nesse momento. E o próprio Pedro responde dizendo, até 7 vezes. Não é esse o número da completude, não é esse o número da totalidade, da perfeição. Só que Jesus apresenta uma proposta ainda mais elevada. Não, Pedro, não é 7, são 70 vezes 7, 490 vezes. Só que você não vai contar, perdoe fulano já faz 10 vezes, viu?
Olha, você só tem agora 480 oportunidades de me pedir perdão, viu? Já matou 10 vidas. Agora só tem 480 vidas para me prejudicar, para me decepcionar e me pedir perdão. Tem um ditado que diz, né? Depois que inventou o perdão, né? Ninguém mais tem culpa de nada, ninguém mais é ofensor. Então preste atenção, porque é muito importante a gente entender isso aqui. Que quando Pedro faz essa pergunta e Jesus responde 70 vezes 7, é aí que ele traz a parábola. E é nesse momento aqui que existe um princípio espiritual que muitas vezes a gente pode ler e vai passar despercebido por nós. E o princípio que está nesta parábola, o segredo que está nessa parábola, determina a dimensão das nossas conquistas. Olha para quem está do seu lado e diga o que o Senhor quer trazer para você hoje. Determina a dimensão das nossas conquistas. Então vamos voltar para a parábola. Para a gente entender aqui o que implica em nossas vidas nós não perdoarmos nossos pais, nossas mães, nossos parentes, pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos rejeitaram. E está tudo muito lindo aqui dentro dessa igreja, porque nós estamos vivendo uma dinâmica nas quartas-feiras, e essa mensagem casa com tudo que a gente já tem ouvido às quartas-feiras. Porque a abertura da ferida acontece exatamente quando você é ferido, humilhado, rejeitado. E você responde a essa ferida de rejeição, de abuso, de humilhação, de exclusão, de marginalização. Você responde àquele trauma negando o perdão ao teu ofensor. Então, a mensagem de hoje vai trazer exatamente o que implica na nossa vida não perdoar aquele que nos ofendem. Então, Jesus está falando de um homem que devia ao rei. E esse homem devia ao rei 10.000 talentos de prata. Fui pesquisar. Qual era, presbítero Augusto, o valor hoje? Eu atualizei hoje o valor dessa dívida. 10.000 talentos de prata hoje. Um talento de prata equivale a 34 quilos de prata. Ele devia 10.000 talentos. Então, presbítera Soraya, significa que ele devia ao rei 340.000 quilos de prata. O que equivale a 340 toneladas de prata. Fui pesquisar quanto que custa o quilo da prata hoje. Hoje o quilo da prata é R$6.000, R$6.029, um quilo de prata. Se eu multiplicar R$6.029 por 340.000, isso significa que a dívida daquele homem era de 2.048.860.000 reais. Era a dívida daquele homem, era a dívida que aquele homem tinha com o rei. É por isso que o rei diz assim para ele: como você não me pagou o que você me devia? Você, a sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens, tudo que você construiu a vida inteira, todo investimento que você fez a longo prazo, tudo a partir de agora vai ser vendido para que a sua dívida seja paga. E é nesse momento que o homem desesperado clama por misericórdia. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo: seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Só que o texto sagrado nos fala de algo incrível, que o rei responde de uma forma que aquele servo não esperava. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, você vai ver de novo essa frase sendo usada por Jesus na ocasião do filho da viúva de Naim. E Jesus movido de íntima compaixão. Ou seja, as suas entranhas se moveram. O que ele sentiu moveu as suas entranhas. Então Jesus está dizendo que o rei, movido de íntima compaixão, soltou o homem, a mulher, os filhos,
liberou todos os seus bens e ainda perdoou-lhe a dívida. Alguém aqui deve 2.048.860.000 reais para o Serasa? Para o agiota? Para o Bet? Alguém aqui deve? Por menor que seja a sua dívida, receber uma carta dizendo que a sua dívida foi perdoada já te promove uma grande alegria. Imagina você receber o perdão de 2.048.860.000 reais. Como é poderoso receber o perdão de uma dívida impagável. Como é tremendo você receber o perdão de uma dívida impagável. Eu contei aqui recentemente que em uma ocasião que a apóstola Rosânia foi para os Estados Unidos, ela teve uma crise de ansiedade, foi levada de ambulância para o hospital, depois chegou a conta, $5.000. E a gente começou a pagar $100 por mês. E num determinado momento, quase um ano depois, quando eu fui pagar a conta, não tinha mais nada lá. Se eu fiquei feliz de ter sido perdoado em $4.000, imagina em 2.048.860.000 reais. Meu Deus, eu quase virei cambalhota ali, da minha alegria. Então, escute como é poderoso você receber o perdão de uma dívida impagável. O que você quer dizer, apóstolo? Eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo que quando a gente ofende alguém é impagável o que a gente fez. Quando uma pessoa é abusada, é impagável. Você não tem como pagar o que o abuso promoveu na vida daquela pessoa. Quando a pessoa é rejeitada por um pai, por uma mãe, é impagável a dor que aquele pai e aquela mãe promoveram na vida de um filho. Não há reparação no sentido de valores. É uma dívida impagável. E não existe nada mais poderoso quando aquele que tem a cédula da dívida, olha para aquele que deve e diz, a dívida foi perdoada. E aí talvez você diga assim, apóstola, você está falando isso porque não foi você que foi abusada. Você está falando isso porque não foi você que sofreu o que eu sofri. Cada um tem uma história. E essa minha fala não é desmerecendo a sua história. Mas é dizendo para você que quando você sofre algo nesta perspectiva, nessa proporção, quando você é ofendido nessa dimensão, Deus está te dando o privilégio de pagar uma dívida impagável. Agora veja bem, porque eu quero te levar a um lugar ainda maior do que esse. A nossa dívida com Deus não era impagável? A nossa dívida era muito mais do que 2.048.860.000 reais com Deus, a dívida do nosso pecado. A palavra fala em Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Teletestai, está consumado, a dívida do pecado está paga. Eu tinha uma dívida, você tinha uma dívida com Deus que nós não poderíamos pagar, nós não tínhamos condições de pagar, mas Jesus diz o seguinte, escuta, aperta o cinto para você não cair da cadeira. Jesus disse que o reino dos céus é comparado a esse rei que procura pelos seus servos para prestar conta. Então Jesus está dizendo que assim como esse rei procura pelos seus servos para ver quais são as suas dívidas, que Deus procura pelos seus servos para saber quais são as suas dívidas. Vamos lá, vem comigo. Como assim? A gente peca todo dia. Pensamentos, atos, palavras, intenções,
conhecidas, diz o texto sagrado, e desconhecidas por nós, mas conhecidas por Deus. Então, assim como esse rei procura pelos seus servos para prestar conta, e os seus servos, obviamente, sabendo que não tem condição de pagar a dívida, clama a ele por misericórdia. O que Deus faz conosco todos os dias? Usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, todos os dias, o sacrifício de Cristo na cruz reverbera sobre as nossas vidas. Nós recebemos o perdão daquilo que é impagável. E a isso a Bíblia chama de graça. Ou seja, um favor não merecido. Um perdão que a gente recebe dos nossos pecados, do qual nós não merecemos receber. Então veja bem, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, obviamente, nós pedimos clemência, pedimos misericórdia, e ficamos livres de sermos vendidos como escravos. Nossa mulher, nosso marido, nossos filhos, tudo aquilo que simboliza na nossa vida algo de extremo valor, também foi liberado para não ser vendido pelo nosso pecado. E nem mesmo os bens do que nós temos foi detido, mas também foi liberado, porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados. 3 tapinhas no nome de quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e diz: dê glória porque você recebeu o perdão dos seus pecados. Então vamos para o segredo da parábola, que alguns não percebem. Esse servo pediu misericórdia e recebeu. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o. Palavrinha simples. Soltou. Vem cá, diácono Antônio. Vem cá. Vem cá. Fica de lado. Sai daqui agora. Sai. Sai. Eu estou prendendo ele. A Bíblia diz que o rei o soltou. O soltou. Rapaz, quando eu li isso aqui, literalmente saltou diante dos meus olhos. O rei o soltou e o perdoou da dívida. Quando o Senhor nos perdoou, Ele nos soltou, Ele nos liberou. Veja bem, antes de nós recebermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados estavam sobre nós ainda não tínhamos recebido esse perdão. Porque somente aquele que recebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário recebe esse perdão da dívida. É liberado, soltou. O que significa soltar? Liberado para viver o que Ele tem para nós. Então veja, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de nós nascermos, Paulo inclusive fala sobre isso, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito o seu plano para as nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz que ao receber Jesus, eu sou perdoado, a parábola está dizendo que além dele me perdoar, ele me libera. Aí você pergunta, me libera para quê? Para o destino do que Deus na eternidade escreveu, que Ele tem para a minha vida. Veja, porque isso é muito importante. Eu quero falar de algo para você ainda mais poderoso.
A sua vocação, o seu chamado em Deus, depende do perdão que você dispensa a todos aqueles que te ofendem. A palavra fala em 2 Timóteo 1:9, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha só. Então, quando você é ofendido, e você retém o perdão, na mesma hora, corre aqui, corre! Faz de conta que é o varão que está aqui, ó, te esperando, o teu prometido. Quando você retém esse perdão, você é preso. Tenta andar para frente. Tenta. Para trás. Para o lado. Para o outro. Levanta o braço. Tenta levantar para cima, adorar a Deus. Você está preso. Escuta, porque isso aqui é muito importante. Eu estou usando uma figura de linguagem para você entender. Porque aqui está a razão de tantas pessoas, e por que não dizer de tantos cristãos, com as suas vidas atadas, amarradas. E aí eu estou falando, gente, de pessoas presas a situações da infância. Pessoas presas a situações da adolescência. Pessoas presas a situações da juventude. Porque essas circunstâncias não foram Deus que proporcionaram para você. O diabo usou pessoas que deveriam ser referência de segurança, de proteção, de cuidado, para te ferirem. Por quê? Porque quando ele te fere, ele faz com que você entre nesse lugar de reter o perdão. E quando você caminha com este coração cheio de mágoa, com este coração cheio de falta de perdão, na verdade você está preso. É aí, gente, que nós precisamos compreender por que existem tantas pessoas. E eu já conheci muitas pessoas que estão com as suas vidas completamente amarradas. Pessoas que não foram lançados para o seu chamado estão presos. Pessoas que não foram lançadas para o seu destino estão presos. Eu já conheci muitas pessoas cheias do investimento divino. Elas já nascem com investimento divino, que é o que a gente chama de talentos naturais. Aí eu não estou falando de dons espirituais. Eu estou falando daquela pessoa que já nasce com uma voz, Whitney Houston. Já nasce com aquela voz, Rosânia Rocha. Já nasce com aquela voz, Beyoncé. Já nasce com aquela voz de tantos e tantos cantores seculares e tantos cantores cristãos, que você diz, que voz? Voz não é dom. Voz é talento. Mas se eu tenho no meu coração mágoas, raízes de amargura, de falta de perdão, eu nasci imbuída desse talento natural, mas amarrada para aquilo que aquele talento natural já me preparou para o destino que Deus tem para a minha vida. Eu já vi tantas pessoas cheias de dons espirituais. Aí você fala, como é que Deus pode dar o dom espiritual a uma pessoa que tem mágoa? A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de dúvida e nem variação. Nenhum dom que você recebe é porque você merece. Você recebe porque Deus quis te dar. Só que não adianta eu receber um dom, se eu sou alguém que tem mágoa no meu coração. Na realidade eu estou imbuída desse talento natural, recebi desse dom espiritual, mas estou presa. Não avanço em meu destino. Acredite no que eu estou dizendo para você aqui. Pessoas assim foram presas. Presas por essa indisposição de perdoar os seus ofensores. Eu vou dar exemplo. Não adianta você sair de um casamento e entrar em outro levando a mágoa do seu cônjuge anterior. Nenhum relacionamento vai dar certo para você. Isso é muito importante de você entender. Porque eu vejo gente tentando e nada dá certo. Resolve o que aconteceu lá atrás. E quando eu falo resolver, não estou falando para você procurar de novo. Não, estou falando isso. Estou falando perdoe, libere a pessoa para que você também seja liberado. Libere. Entra
em emprego e sai de emprego e não dá certo emprego nenhum. Libera o perdão sobre a vida daquele empregador que te escravizou, que te humilhou, que abusou de você, que te enganou durante anos, te dizendo que ia te dar uma promoção e não te promoveu coisa nenhuma. Porque enquanto você não perdoar a quem te ofendeu, você não vai conseguir romper naquilo que Deus tem para a sua vida. Perdoe aquele pastor por onde você passou, que por causa da sua sexualidade te envergonhou diante da igreja, que expôs uma questão de gabinete pastoral para toda a igreja, quando você buscou acolhimento, buscou ajuda. Perdoe aquela igreja que não te entendeu e te expulsou. Sabe por quê? Porque se você não perdoar, nenhuma igreja você vai se sentir parte dela. Porque você está carregando a mágoa de um pastor, a mágoa de uma igreja. E aquela mágoa te aprisiona, te prende. Você não está solto para ir na direção do seu destino. Você até pode conhecer qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, mas você está aprisionado. Gente, veja só, aquele homem ele foi liberado, junto com a sua mulher, com os seus filhos, só que a falta de perdão dele o aprisionou definitivamente. E o que é mais impactante no texto, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Escuta o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, você não pode receber o perdão de Deus se você não entregar o perdão a quem precisa. Como é que você pode dobrar o joelho e orar o Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como você tem perdoado? Teve uma situação uma vez que aconteceu aqui, várias vezes aqui na igreja, de pessoas que saíram e depois voltaram. E várias pessoas da igreja perguntam para a gente, eu não acredito que vocês vão receber a pessoa assim. Meu Deus! Vocês não lembram o que a pessoa fez? A gente às vezes se olha, não lembro muito bem não. E mesmo que eu lembrasse, o que eu quero te dizer. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não estou dizendo aqui para você que a pessoa te ofendeu, a pessoa acabou com você, a pessoa acabou com a tua imagem, a pessoa te difamou, a pessoa te traiu, e aí depois a pessoa volta, você perdoa e vira melhores amigos. Não. Porque a Bíblia também não me pede isso. O que a Bíblia me pede é para eu perdoar, não para eu conviver. Eu preciso perdoar. E veja, é muito mais sobre mim do que sobre o outro. A minha avó, ela morreu jovem, 70 e poucos anos, mas ela parecia uma mulher de muito mais idade. Ela foi a vida inteira traída pelo meu avô. Meu avô, ele trazia as amantes e botava dentro de casa. Fazia minha avó sair da cama e dormir com os filhos, para ele dormir na cama com as amantes. E a minha avó, ela amava o meu avô. E ela se permitiu viver isso durante muitos anos, muitos anos. Então, a minha avó teve, se não me engano, 9 filhos com ele, ele teve mais 5 ou 6 filhos com outras mulheres. E ele, um determinado momento, depois de muitas traições, ele decidiu abandonar a minha avó. Então não foi ela que pediu divórcio, ele pediu divórcio. Para se casar com uma dessas mulheres com quem ele se envolveu. E a minha avó viveu a vida inteira amando ele, mas não perdoando o que ele fez por ela. E deixa eu te falar, o perdão, a falta de perdão, de alguma forma, ela somatiza-se. Ela somatiza-se, pode ser, nas mulheres, geralmente, num câncer de mama. Nos homens, essa falta de perdão se somatiza através de infarto, através até mesmo de outras questões relacionadas à saúde, que eu não vou falar aqui, para não parecer pejorativo. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, é que quando ela completou uma determinada idade, ela começou a desenvolver Parkinson. E veja bem, minha avó sempre foi uma mulher muito calada. Calada. Então ela nunca falou com o meu avô sobre o que ela sentia. Ela nunca discutia com o meu avô sobre as mulheres que ele colocava dentro de casa. Você sabe como é que minha avó morreu?
Pastora Palmina, sabe como é que minha avó morreu? Com Parkinson, comendo uma banana, ela morreu engasgada. Simples, ela viveu engasgada a vida inteira. Porque ela guardou mágoa a vida inteira, sem perdoar o meu avô. Ele morreu com 54, 56 anos, jovem. E ela viveu mais de 20 anos, sofrendo, porque o grande amor da vida dela havia abandonado por outra mulher, mas ela levava consigo, junto com o amor, o ódio. Escute, porque quanto mais você guarda a mágoa da pessoa que te ofendeu, mais você se identifica com o ofensor. Isso aqui é muito sério. Esse culto, ele não deveria acontecer só uma vez por ano, não, tem que acontecer todo mês. Porque muitas vezes, como cristãos, a gente esquece da importância de liberar perdão. E aí nós temos muitas vezes cristãos que estão dentro da igreja, mas não liberam perdão para a mãe, para um pai, para um avô, para uma figura de autoridade, para pastores, para irmãos, para amigos de ministério, para pessoas de dentro da própria igreja. A minha pergunta hoje para você é: o que é que será que Deus quer te libertar para viver e você mesmo está sendo o seu pior inimigo? Está sendo o seu maior sabotador. Deus te trouxe aqui hoje para te liberar para a totalidade, não é para a parcialidade do que Ele tem para a sua vida, mas é para a totalidade do que Ele tem para você. Existem curas de doenças e enfermidades que estão no perdão. Existem curas de doenças e de enfermidades que acontecem imediatamente, quando a pessoa decide liberar o ofensor, ou seja, perdoá-lo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus quer te liberar para a totalidade do que Ele tem para a sua vida. Não importa, escute o que eu vou lhe dizer agora, porque agora se trata também de você. Não importa quão grande tenha sido o seu pecado. Existem muitas pessoas que também não se perdoam. Uma mãe que não se perdoa por causa de um aborto que fez. Uma pessoa que não se perdoa por ter traído o seu cônjuge. Uma pessoa que não se perdoa por ter roubado dos seus pais. Uma pessoa que não se perdoa por ter feito mal a alguém. Então eu estou falando não só do perdão que você dispensa a outras pessoas, mas eu quero te convidar hoje a se permitir se perdoar a si mesmo. Se perdoar a si mesmo. Não importa quão grande tenha sido o seu pecado, se você se arrepender, além de se arrepender, se permitir viver esse auto-perdão, você vai viver uma restituição imediata. Veja bem, o filho pródigo já tinha se arrependido, ó. Ele já tinha visto a burrada que ele tinha feito. Só que no momento ele cai em si. E que momento é esse? Lucas 15, 21 a 24. O filho disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde o anel na mão, alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos, alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então escute, porque talvez você não viva o que Deus tem para a sua vida, porque também você não se perdoa pelos erros que você cometeu um dia. Pare! O segredo não é se autoflagelar nem terceirizar a sua culpa, mas é conscientemente lidar com ela. Realmente eu fiz uma burrada, eu errei, mas eu estou arrependido, e eu quero me auto-perdoar. Eu não quero mais ser o meu próprio carrasco, não quero mais. Veja, quando ele cai em si, que ele volta para a casa do pai, ou seja, ele assume a responsabilidade de lidar com as consequências. Muitas vezes a gente se nega o auto-perdão, porque a gente também não quer assumir a responsabilidade de lidar com as consequências do nosso erro. Assuma isso.
Quando ele assume a responsabilidade de lidar com a consequência do seu erro, e aqui eu já vou terminar. Quando ele assume lidar com essa consequência, quando ele cai em si, se arrepende, ele decide voltar. Aí veja bem, primeira coisa que acontece, ele recebe de volta a honra. Existem muitas pessoas que estão habitando em lugar de contínua desonra, porque são seus maiores carrascos. E aonde que na parábola isso está representada? O pai diz, trazer-lhe a melhor roupa. Algumas traduções diz, trazer-lhe a capa. Capa é honra. Olha que coisa linda. O pai lhe devolveu a honra. O que o pai diz? Ponde-lhe um anel na mão. Identidade restaurada. Para cada área em que alianças foram quebradas. Aquele que se perdoa, aquele que perdoa o outro, tem alianças restauradas, tem a sua identidade restaurada. Mas o que tem a ver a identidade restaurada com o anel? Tem tudo a ver, porque o anel antigamente não era só um anel. O anel levava o selo da família, era a identidade da família. Quando o pai põe de novo um anel no dedo dele, está dizendo, eu reconheço você como meu filho. Eu estou restaurando a você a identidade que você perdeu. Se perdoe para você viver essa restauração de identidade. Pare de andar como um andarilho, sem saber quem você é em Deus. Ah, mas eu estou na igreja. A gente sempre diz isso, não tem melhor lugar para você se esconder do que na igreja. Adão não se escondeu fora do jardim, Adão se escondeu dentro do jardim. Adão, onde estás? Deus não estava perguntando atrás de que moita tu está. Deus sabia. Não era uma pergunta geográfica, era uma pergunta espiritual. A pergunta de Deus para você, onde tu estás? Na cidade de refúgio? Não é isso, é onde tu estás aqui, ó. Aqui. Porque se você não estiver em lugar nenhum aqui, em igreja nenhuma você vai parar. Em igreja nenhuma vai ser suficiente. Pastor nenhum vai ser ideal. Ninguém vai te agradar. Ninguém. Ele tem um caminho pronto para te realinhar ao seu propósito. Alparcas nos pés. Deixa eu te dizer uma coisa aqui poderosa. Aqui está o que Deus tem para a sua vida, aqui está você. Antes de você desviar do teu destino, Deus já tinha a rota para te realinhar preparada. Deus dá para Ezequiel no cativeiro o mapa da reconstrução do segundo templo antes do primeiro templo ser destruído. Antes de você cair, ele já sabia que você ia pisar na bola, mas ele já tinha preparado a rota da restauração para você. Você está entendendo a dimensão disso aqui? Libere as pessoas que te feriram. Perdoe-se a você mesmo. Porque o perdão vai te projetar para o teu destino. Enquanto você não perdoar pessoas, você vai continuar sendo um errante. Por que Caim recebeu essa identidade de fugitivo? Porque ele não aceitou o tratamento de Deus. Por certo, também não se auto-perdoou. Por certo, não queria reconhecer o seu erro, pedir perdão aos seus pais. Queridos, quem foge desse lugar de cura, vive como um errante. Então, não sei se você já percebeu. E essa é a realidade de todos nós. Todos os dias nós vivemos situações que surgem para nos ferir. É todo dia, meu irmão. É toda hora. Só que essas situações não são obra do acaso. Christian, essas circunstâncias que a gente vive de transfobia, de homofobia na rua. Domingo a gente estava no restaurante, sentado eu e ela. Aí tinha um senhor assim, sentado do lado, ele não tirava os olhos da gente. Aí teve uma hora que ele estava olhando tanto que eu olhei para ele também, mas não olhei com cara feia nem nada, eu só olhei para ele, né? Aí ele olhou, virou de volta e fez assim. São atos de violência. Ou seja, eu entendi o que ele quis dizer. Sabe o que eu fiz naquela hora? Eu orei por ele. Eu orei por ele. Porque como ele, existem milhares. Conosco foi o mínimo, mas com outras pessoas foi lâmpada no meio da Paulista. Foi humilhação dentro da padaria Iracema. São microagressões que a gente vive todos os dias, a forma das pessoas nos olharem, de manearem a cabeça. Aprenda a lidar com as microagressões.
para que você também saiba lidar com as agressões maiores, que Deus nos livre, mas que nós não estamos isentos, nós sabemos disso. Só que eu quero tirar você do natural. O que é o natural? É você alimentar um ódio por aquela pessoa. É você pagar o mal com o mal. Cada vez que você reage assim, você é preso. Cada vez que você reage assim, princípio espiritual que não será quebrado. Quando você nega perdão, você fica preso nas regiões espirituais. Então, quando você não perdoa alguém, não é aquela pessoa que você está impedindo de seguir para o destino dela. Talvez ela já se arrependeu genuinamente e já está seguindo para o destino dela, mas você continua preso naquele lugar. Veja, essas situações que a gente vive constantemente são estratégias de Satanás para nos prender, para que a gente não alcance o nosso destino. Sem falar, e aí eu quero dizer uma coisa que talvez nem todos concordem, mas eu queria que você prestasse atenção em amor. Às vezes a gente é tão ferido que as pessoas nem têm intenção de nos ferir. Mas a gente já se sente ferido. Lembra do que eu estou pregando quarta-feira? Você tem um machucado no cotovelo? Quando alguém chega perto, você já protege, porque você fica com medo da pessoa magoar a ferida. E isso é o que torna muitas vezes a gente tão difíceis. Porque a gente já age com o outro com receio dele fazer conosco aquilo que os outros já fizeram. E Deus, por mais que Ele nos entenda, Ele está sinalizando para a gente. Você quer sair desse lugar? Perdoe aqueles que já te ofenderam até o dia de hoje. E amanhã, tudo que você ouviu hoje, você vai precisar colocar em prática de novo, porque o diabo é assim, tá? Ah, é? Ele perdoou todo mundo? Pois amanhã eu vou aprontar uma com ele, para prender ele de novo. Então, em nome de Jesus hoje, toda situação de dor que você vivenciar, responda com perdão. Não estou te pedindo para fazer algo fácil, estou só replicando o que Jesus também pediu para mim. Não é fácil. Mas quando Jesus pede isso para mim e para você, sabe o que Ele está dizendo? Larga de ser trouxa. Se tu não perdoar, tu não vai alcançar o teu destino. Perdoa para você voar para o que o meu Pai desenhou para a sua vida lá na eternidade. Para você correr para aquilo que o Pai tem para você. Nós temos visto casais convivendo juntos que não se perdoam. Isso não é casamento. Nem amizade. Promovam a paz dentro da sua casa. Nós temos visto pessoas dentro da igreja que não perdoam os seus irmãos. Isso tem trazido para a igreja um alto preço. Quanto mais situações de falta de perdão dentro do corpo de Cristo a gente está, mais um véu negro cobre a igreja. Menos a igreja é vista pelo bairro. Menos a igreja é encontrada por aqueles que vêm no culto. Menos a igreja se torna relevante nas regiões espirituais, porque ela tem um véu negro cobrindo ela, essas situações de falta de perdão que existem dentro da igreja. Aquele servo foi perdoado, ele foi liberado com a mulher e com os seus filhos, mas quando ele não perdoou, imediatamente, escuta, não foi no dia seguinte, imediatamente ele perdeu o perdão da dívida, imediatamente ele perdeu a liberdade, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo o que possuía. O que é que a falta de perdão que você tem negado aos que te ofenderam está te levando a perder? Pense hoje, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Chamar o